E essa parte do Mengele, desses médicos malucos fazendo experiências, o que tem de verdade, o que se sabe nisso? Porque fizeram todo tipo de experiências, né, com prisioneiros de guerra Porque eles queriam... Era uma loucura, eles queriam criar... Por exemplo, teve experiências do Mengele que ele queria criar todo mundo com olho azul. Não tinha coisa de cimento numa mulher grávida, umas coisas Tinha assim? também, botava cimento no útero. Mas pra quê? É maldade só ou... Então, ele injetava tinta nos olhos para ver se o olho ficava azul, para a pessoa ter olho azul. Não tem explicação. A maldade humana não tem explicação. A maldade humana, quando o homem é um animal muito violento, muito sangrento. Quando você tira... Se ele não tem moral para parar sozinho e você permite que ele faça o que ele quer, chega nessas barbaridades que nenhum outro animal é capaz de fazer. O que se sabe dessas barbaridades que foram feitas assim? São experiências horríveis. O Mengele tinha obsessão por gêmeos. Então sempre que ele via, quando os trens desciam e os judeus tinham que fazer uma fileira, quem estava forte ia virar escravo, quem estava mais fraco ia morrer, ele pegava os gêmeos. E ele fazia transplantes de órgão entre os gêmeos para ver se os gêmeos sobreviviam. Nossa. Sabe? Ele botava o braço de um gêmeo no outro para ver se ia sobreviver. São coisas assim completamente insanas, que nem com rato de laboratório se faz. E Mengele morreu no Brasil. Então, tem essa história, né? Morreu no Brasil. Não é história, é verdade mesmo. É verdade mesmo? Morreu no Brasil. E a história de que o Hitler não morreu e foi para a Argentina? Isso é fake. Já é teoria de conspiração. A ossada dentária foi levado pelos soviéticos, depois de muitos anos apresentado. Mas o Mengele, como que ele conseguiu fugir para o Brasil? Ele veio... Ele, na causa da guerra e da pós-guerra, era razoavelmente, não fácil, mas era possível... falsificar uma identidade? E depois tem o seguinte, que tinha organizações nazistas que sobreviveram à guerra, que já não eram mais perseguidores de judeus, isso já tinha acabado, mas eles protegiam os ex-oficiais nazistas e altos membros do partido para poderem fugir. E Mengele foi parte dessa organização. Essa organização chama-se Odessa. Odessa. E funcionou no Brasil também. Muitos nazistas vieram para cá, vocês acham? Muitos nazistas vieram para cá. Para toda a América Latina. Então tem uns que podem estar vivos até hoje. Não, pela idade eu acho que é muito difícil. Estaria com... hoje. Quase 100 anos. Sei. Pois difícil. Então é difícil. Foram na Bolívia, aprenderam que era importante. O Klaus Barbie. Na Argentina, então, foi o Eichmann. Né? Ele era o quê? O Eichmann ele cuidava da logística dos transportes dos judeus. Ele que organizava os trens, quantas pessoas em cada trem, ele cuidava do departamento de logística. Por isso que ele foi muito procurado depois da guerra. Se ele não fosse tão eficiente, não teriam matado tantos judeus. Ele foi descoberto na Argentina, levado, escondido para Israel. É outra história que vai dar um outro podcast. Mesmo? A história do Eichmann, eu te conto em detalhes, é um podcast. É mesmo? Porque foi um plano muito mirabolante, assim? Foi uma das primeiras grandes ações do Mossad. Tá. Quer que eu conto? Quero. Nossa, muito, né? Ele... Dava um filme, né? Como você falou. Fizeram filme. Fizeram filme? Tem filmes e livros. Como chama? Puta, eu não vou lembrar o nome do filme, não. Tem. O Paquito de repente procura ou alguém coloca nos comentários? Descobriram ele na Argentina. Tá. Vamos resumir. Descobriram nome ele em Buenos trocado. Aires. Trocou o nome. Que outro nome? Identidade. Richard Clement. Tá. Tinha um documento, Richard Clement, não lembro. Morando em Buenos Aires com os 3 filhos e a esposa, numa casinha simples, tinha uma vida simples e tal. Descobriram ele lá. A Argentina estava sob o regime do Perón, que era pró-nazista, era um regime populista, fascista, pró-nazista. Então sabiam que se falassem o Eichmann está aí, iam desaparecer com o Eichmann, iam proteger e não iam capturar. Olha que história louca. Ia ter, acho que é aniversário da independência da Argentina, alguma coisa assim, próximo da data quando descobriram o Eichmann.
mandaram um avião da El Al, companhia aérea israelense, para Argentina, para levar os políticos argentinos, israelenses, para participar da cerimônia de independência da Argentina. Entre os passageiros do avião tinha alguns agentes do Mossad. Alguns chegaram antes para preparar isso, outros já chegaram junto e tal. Capturaram o Eichmann, né? Levaram para uma casinha, interrogaram para comprovar que era ele. Tinham agentes do Mossad que falavam alemão perfeito, comprovaram que era ele. Doparam ele, sei lá, deram muito Rivotril, sei lá o quê, ou vodka, alguma coisa assim. Ele ficou grogue, botaram um uniforme de piloto da El Al nele. Nossa. E quando o avião estava partindo, chegaram no aeroporto, carregando ele para entrar, e foi, puta, ele encheu a cara, tá bêbado, não sei o quê, e passaram. Sim. Passaram e entraram no avião. Passaram pela polícia argentina e entraram no avião. O avião talvez não tivesse autonomia suficiente para chegar em Jerusalém, em Israel. Eles tinham medo que se parasse em algum lugar no caminho, alguém já poderia ter descoberto e denunciado. Então fizeram um voo arriscado para chegar direto em Israel, chegaram. Então entraram com ele no avião, como se ele fosse um piloto bêbado. Só quando desembarcaram em Tel Aviv, que Israel anunciou: prendemos Eichmann. Aí ele foi levado a julgamento, 1960, né, o Eichmann? 61, acho que foi por aí. Foi levado a julgamento em Jerusalém. E o julgamento do Eichmann é um marco na história do Holocausto. Porque pouco se falava do Holocausto até então. Ah, é? Porque os sobreviventes, como o Gabriel, passaram por tanto sofrimento que não queriam falar. Eles não queriam contar para os filhos, para as esposas, o que eles sofreram. Como escravo, como humilhados e sujos, eles não queriam contar o que aconteceu, então eles não falavam. Tinha muitos judeus que achavam que os sobreviventes deviam ter lutado, não deviam ter se entregado. Por que vocês não lutaram? Se a gente luta pelo Estado de Israel, a gente já fez guerra aqui, por que vocês não fizeram também? Então, quando o Eichmann é julgado, e são chamados vários testemunhos, vários sobreviventes para testemunhar contra ele, aí que se descobre realmente o que foi o Holocausto. Aí eles começam a dizer o que aconteceu com eles. Davam detalhes. E por que não era possível reagir? Por que não era possível lutar? Então, por isso que eu falo, a prisão do Eichmann foi um marco. Aí quebrou um paradigma. Aí as pessoas começaram a enxergar. Realmente não dava para lutar. Eram civis contra exércitos. Não tinha como criança, lutar. Mulher no meio. O cara queria salvar o filho, queria salvar a mulher, não ia arriscar tomar um tiro. E o que aconteceu no Holocausto se tornou público. Aí, e fizeram questão de levar o Eichmann para Israel para fazer um julgamento digno dele. Quer dizer, não simplesmente exterminar. O Mossad podia ter matado ele. A qualquer momento podia ter matado. Era muito mais fácil. Claro. Mas queriam julgar para que o mundo soubesse o que foi. Então foi um julgamento histórico dele. E ele foi colabora, ele conta. Ele disse que ele era um burocrata, que não sabia de nada, que ficava no escritório, não tinha ideia. Recentemente apareceram filmes onde ele fala que sabe tudo. Ele está num grupo de alemães. Feito antes de ser capturado. Antes da prisão. Tem um filme na Argentina, dele com um grupo de alemães na Argentina, contando, esses judeus com orgulho, que eu fui eficiente, graças a mim milhões foram mortos. Recente esse filme, no ano passado surgiu esse filme, estava perdido. E ele acabou sendo enforcado, né? E outros, do Brasil foi descoberto o Mengele, mas já foi encontrado morto. Ah, é? Não conseguiram prender. Foi encontrado... Mas morto de velhice ou alguém matou? Não, ele deve ter morrido afogado em Bertioga. Ah, tá. Talvez ele teve um infarto no mar. Ele ficava entre Argentina, Chile, Paraguai e Brasil. Ele ficava fugindo ali. Tinha que sempre estar fugindo porque ele era muito Mossad descobriu ele e chegaram perto dele. Ah, é? Mas a Odessa, aquela organização que acabei de falar, protegia ele. E dizem que mataram 2 agentes da Mossad. E o senhor, a gente está falando aqui, conheceu uma nazista aqui no Brasil? Podemos entrar nesse assunto já? Ou não? Podemos. Essa história são 3 podcasts.
4 horas. 4?